Bom dia, princesa. Estou aqui hoje na missão de concluir o tapete de Jesus, que todo mundo pergunta por esse tapete, né? Todo mundo quer ver o resultado. E hoje eu vou concluir aqui na live o tapete de Jesus, né? Lembrando que eu ainda sou iniciante no crochê e quando eu comecei a comprar os fios de malha para fazer as bolsas, para aprender a fazer as bolsas, eu sempre tive um pensamento de fazer algo exclusivo para Deus, né? Eu queria fazer algo exclusivo para Jesus, mas não sabia bem o que fazer. Aí eu pensei assim, eu vi um fiozinho branco como esse e eu pensei assim, eu poderia fazer algo para Jesus com esse fio. Só que eu só sabia, estava aprendendo a fazer bolsas, né? Nem sabia, na verdade, fazer bolsas ainda. Sabia fazer alguns pontos. E aí eu tive a ideia de fazer, então, se eu quero fazer algo exclusivo para Jesus, eu vou fazer... Se eu quero... Só um minutinho, gente. E aí eu pensei, vi um fiozinho branco como esse e pensei em fazer algo exclusivo para Jesus. Só que eu só sabia fazer bolsas. Na verdade, estava aprendendo a fazer bolsas. Estava ali dando os primeiros pontos, aprendendo a fazer a bolsa. Então, eu pensei assim, eu quero fazer algo exclusivo para Jesus. Eu não vou fazer uma bolsa, né? Mas eu posso fazer alguma coisa. E fiquei pensando na minha cabeça o que eu poderia fazer para Jesus. E aí eu pensei assim, eu já sei, eu vou fazer um tapete para Jesus. E aí pensei em fazer um tapete para Jesus. Esse tapete, eu pensei nisso mais ou menos no mês de agosto, eu acho, que eu pensei em fazer esse tapete. E aí eu peguei um fiozinho branco como esse e eu disse assim, eu vou fazer. Eu vou fazer um presente para Jesus. Bom dia, Beth. Eu vou fazer um presente para Jesus. E aí eu comentei assim com meus filhos, né? E o meu filho falou assim, mãe, isso não é legal. Eu digo assim, mas eu vou fazer. Aí eu vou fazer. Eu me senti boba no início, assim, gente, meu Deus, eu sou uma boba. Se Jesus não quiser esse tapete, se Jesus não gostar, e se eu vivo no mundo da imaginação e as coisas não é desse jeito. Eu fiquei um pouco preocupada no início, né? Mas mesmo assim eu comecei a fazer esse tapete. Eu comecei a fazer esse tapete assim, logo após um deserto que eu passei, ali onde eu tive que me reconectar com Jesus, né? Na verdade, eu nunca fui assim, desviada da igreja, desviada da presença do Senhor, não. Mas é aquela coisa. Fio de malha. Mas é aquela coisa. Apesar de eu nunca ter assim, me desviado, mas sabe qual é o propósito do inimigo hoje? O propósito do inimigo hoje não é te desviar, o propósito do inimigo não é te tirar da igreja. O propósito do inimigo é que você viva perdido dentro da própria igreja, né? E aí eu me encontrei assim, perdida. Perdida, sabe que você está dentro da igreja, mas você está perdida dentro da igreja. Você está ali dentro da igreja, dentro da instituição religiosa, mas seu coração tá... Obrigada, Beth. Você é uma princesa. Você está ali dentro da igreja, mas seu coração não está conectado com Jesus. Então eu estava exatamente assim, eu estava desconectada com Jesus. E aí o que aconteceu? Eu encontrei ali outros caminhos, né? Encontrei outros caminhos, encontrei outras propostas, espiritualmente falando de espiritualidade mesmo, mas eu fui vendo aquilo ali que cada vez mais que eu me juntava aquelas pessoas e procurava a verdade, mais sem verdade eu ficava, mais vazio se fica. Porque assim, ó, quando você fica obcecado em encontrar uma verdade, é como você procurar algo que não acha, que você nunca vai achar. Então, assim, recebi muitas propostas, né, de espiritualistas, de pessoas aí que começam... É porque, assim, nós que somos cristãos, a gente começa num negócio de não tem nada a ver, né? Ah, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Esse não tem nada a ver é o que mata o cristão. O que acaba com a vida de um cristão é não tem nada a ver. Então, assim, fuja desse não tem nada a ver, sabe? Porque quanto mais você fugir desse não tem nada a ver, mais perto de Jesus você vai ficar, mais conectado com Deus você vai ficar. E aí, eu participei de um grupo, assim, de WhatsApp, com os amigos, assim, com os colegas,
na intenção de fazer propósitos de jejum, essas coisas. Só que algumas pessoas daquele grupo, a maioria das pessoas daquele grupo, eram pessoas espiritualistas que fazem também jejum, né? Então isso aí foi me levando assim para... eles foram me convidando assim para outros caminhos, para outras coisas. Esse negócio de o cristão tá querendo estar próximo de terapia holística, essas coisas. Isso, eu acho que o cristão deve fugir de tudo isso, né? Existem terapias que podem trabalhar outras áreas. Eu acredito muito em energia, que tudo é energia, eu acredito nisso. Mas, assim, dentro da terapia holística, você encontra muitas coisas que lhe levam ali para caminhos de uma espiritualidade, entre aspas, mais forte, né? Que acaba levando para outras religiões até. Porque muitas das terapias holísticas que eu via, umas tinham religiões afro por trás. Então, assim, o cristão, ele tem que ter Jesus ali como base da fé, como princípio da fé dele e seguir aquele caminho dele ali com Jesus. Não adianta o cristão achar que não tem nada a ver e querer se meter com tudo e querer entrar em tudo, porque ele só vai ficar cada vez mais perdido. Cada vez mais perdido. Nós somos escolhidos de Deus. Então, quem é escolhido de Deus, precisa lhe trilhar realmente no caminho do Senhor. Precisa trilhar realmente no caminho de Jesus. Então não adianta querer se enfeitar, sabe? Não adianta querer enfeitar as coisas. Eu vou ser amigo de todos. Pode ser amigo de todos, mas tenha muito cuidado, porque eu vou dizer aqui uma coisa para vocês. Nessa manhã, eu quero deixar essa mensagem para vocês. Não se engane, viu? A ambiência influencia muito, sim, gente. O ambiente, ele pode te moldar, sim, viu? Isso é neurociência. Então, assim, não tem como você ficar no meio de um grupo e dizer assim, não, eu posso ficar no meio desse grupo porque eu sei o que é que eu quero, eu tenho o meu foco, eu jamais vou sair do meu foco. Se aquele grupo ali não é aquilo que está no teu foco principal, que deve servir a Jesus, não tem como você ficar lá, querido. Você vai ser influenciado assim. Eu não me deixo influenciar, tá bom, bonitinho. Então, você aí condena a neurociência, tá? Porque a ambiência vence sim, gente. A ambiência vence sim. Pega ali uma criança. Eu não vou nem entrar nesses exemplos não, tá? Nesse momento eu não vou entrar nesses exemplos não. Mas vou só deixar claro isso, que a ambiência, ela nos molda sim. A ambiência pode influenciar sim. Então, assim, se você é cristão, qual é o seu ambiente que você deve estar? Quanto mais você andar com pessoas conectadas com Deus, pessoas de oração, mais conectado com o Senhor você também vai ser, certo? Porque se você andar com uma pessoa que ora, que é de oração, você vai ali começar a ser desafiado a também ter uma vida de oração. Então é isso. Então, às vezes, não adianta você sair procurando verdades em todo canto, em todo lugar, porque você não vai encontrar. Você não vai encontrar. E quanto mais você procura essa verdade desenfreada, mais você não entende nada. Entendeu? Então, aí, o que é que acontece? Aí eu conheci espiritualistas, conheci pessoas aí que seguem essa linha dos arcturianos, né? E aí muita coisa, gente, muita coisa. E aí um colega que eu conheci, ele dizia assim, olha, o seu propósito de vida é trabalhar na mesa radiônica, isso, você nasceu para isso. Louca é você se você não fizer isso, porque você nasceu para isso. Só que eu dizia para ele, eu não me vejo nisso. Ele, mas você nasceu para isso. E aí, gente, aí vem toda aquela questão, vamos colocar aqui uma mesa, vou chamar uma vidente e tal, e todas essas coisas. E eu digo, isso não é legal. E aí ele diz assim, olha, você tem que fazer como se fosse orações para os arcturianos virem visitar. E na minha cabeça dizia outra coisa, sabe? Eu sei.
Eu acho que eu já conheço esses arcturianos, mas tudo bem. Sem criticar ninguém, né? Sem criticar ninguém. E o que é que acontece? Que foi aí que eu tomei a decisão, sabe? Eu ouvi uma palavra que essa palavra, ela fez total diferença na minha vida. E é que nem a Bíblia diz, a palavra de Deus, ela não volta vazia de maneira nenhuma. E a palavra que eu ouvi foi essa. Que bem-aventurado é aqueles que creram sem ver, mesmo sem ver, né? E aí o que é que acontece? Foi nesse dia, exato dia, que eu me reconectei totalmente com Jesus, totalmente em uma aliança agora eterna para sempre. Assim, porque nada vai me tirar desse propósito de viver com Jesus, de servir a Jesus, de estar com Jesus, de dançar com Jesus, de viajar com Jesus, de passear com Jesus, de ser feliz com Jesus. Nada me tira mais esse propósito. E aí o que foi que eu pensei? Eu dobrei os meus joelhos e eu disse assim, Jesus, eu não preciso, a partir de hoje, Jesus, eu não preciso te ver para mim crer. Jesus, a partir de hoje eu não quero saber de procurar verdade em lugar nenhum. A partir de hoje, Jesus, eu vou me agarrar contigo e não preciso o Senhor aparecer para mim. Eu não preciso te ver, Jesus, eu não preciso te ver. Eu creio em ti ainda que eu não te veja, não preciso te ver. E assim eu fiz. E desde esse dia eu fiz isso. E aí, se alguém vier falar de outra coisa, eu vou respeitar, com certeza, sem dúvida, mas eu não vou saudar, ou seja, eu não vou estar junto. Eu não vou participar de grupos que não exaltem o nome do meu Senhor Jesus. Eu não vou participar de comunidades, eu não vou participar de ambientes em que Jesus não estiver no centro, em que Jesus não estiver ali à mesa sentado com a gente. Então essa foi a decisão que eu tomei. Tomei essa decisão de fazer essa aliança com Jesus e ir até o final, gente, ir até o final. Desde esse dia a minha vida não foi mais a mesma, sabe? E para mim falar isso assim, sem entrar na presença do Senhor em adoração, é difícil. Mas eu tenho que continuar o vídeo, né? E aí foi quando eu decidi fazer algo exclusivo para Jesus e decidi fazer esse tapete. Peguei aquele fio branquinho para fazer o tapete para Jesus. E postei nas redes sociais ali o fio quando eu fui começar. E postei depois eu falando, né? Gente, eu tô me sentindo uma boba porque eu tô fazendo um tapete para Jesus. Mas eu tava mesmo, gente. Eu tava mesmo. Porque assim, eu sigo muitas crocheteiras e muitas crocheteiras me seguem. Eu não sou assim profissional como elas. Eu vejo cada tapete lindo que eu fico assim um pouco envergonhada, né? Mas eu decidi fazer um tapete com os pontos que eu sabia. Que era o quê? Pontos altos. As correntinhas, pontos altos. E foi isso que eu decidi fazer. Com o que eu já sabia. E com o que eu tinha naquele momento. Eu quis assim, sabe? Eu sei que assim, eu poderia ter comprado o melhor fio, ter pesquisado o melhor tutorial, mas eu queria dar aquilo que eu tinha, sabe? Senhor, é isso que eu tenho, isso eu vou te oferecer com amor, com muito amor. E aí eu escolhi o fio e escolhi com muito amor. Eu acho que também tudo tem um propósito, né? Esses pontos altos que eu usei no tapete, quando eu morei no estado do Pará, quando eu tinha entre os 9 e 10 anos, eu aprendi a fazer lá no Pará. A gente ia no mato, pegava uma madeirinha do mato, um pauzinho assim de uma árvore e cortava e fazia agulhazinha de madeira, ficava raspando até fazer o formatozinho da agulha, quando eu morei lá no Pará, né? E aí, o que acontece? Que eu aprendi a fazer esses pontos altos quando eu morava lá, quando eu era criança, tinha uns 9, 10 anos por aí. E eu cortava sacolas, sacos de lixo e fazia tapete.
estava na porta de casa e eu fazia. E exatamente os 6 meses que eu morei lá por 6 meses. Meus pais foram para lá quando a gente era criança, levou a gente, não deu muito certo. A gente passou muita necessidade, minha mãe adoeceu, o médico disse que ela pegou malária, o médico disse, olha, se você não voltar para a sua cidade, você pode morrer se você pegar novamente outra vez malária. E tinha negócio das cruzes, né, 3 cruzes, 7 cruzes, e a dela era bem avançada. E aí ela veio na frente, depois a gente veio atrás. E exatamente esses 6 meses que eu morei no Pará, eu aprendi a fazer esses pontos altos, e eu fazia de sacos de lixo. E eu lembro que a casa era pequenininha, era só um cômodo. E a gente dormia todo mundo naquele cômodo. Colocava as redinhas, né? Amarrava as redinhas. E eu me lembro que eu tava na minha redinha assim. E em uma certa madrugada, eu ouvi assim, uma voz e uma luz acendeu naquela sala. Assim, uma luz assim, da altura da minha rede. E aquela luz acendeu e aquela voz falou comigo. Me chamou pelo meu nome, né? Não chamou filha, não chamou nome, me chamou pelo meu nome. Jerusa, levanta e ora, porque eu tenho uma obra contigo. E eu era apenas uma criança. Então eu acho assim que estar hoje aqui, fazendo crochê, estar hoje aqui, fazendo exatamente esse tapete nesse mesmo ponto, daquela mesma época, eu acho que faz total sentido para mim me reconectar com o propósito lá do princípio onde Deus me escolheu desde a infância. E eu louvo ao Senhor por isso, eu louvo ao Senhor por essa oportunidade de estar servindo a Ele através das minhas mãos, através da minha voz, através da minha imagem, porque quando eu apresentei esse vídeo nas redes sociais, isso emocionou muitas pessoas. Muitas pessoas se emocionaram em ouvir falar essa história do tapete de Jesus, muitas pessoas se inspiraram, muitas pessoas se sentiram motivadas a também fazer algo para Jesus. Então, assim, isso para mim foi algo maravilhoso, sabe? E tinha pessoas que comentavam que eu realmente, assim, eu ficava emocionada em ler os comentários das pessoas. Mas naquele intuito de quê? De proclamar o nome de Jesus, né? E eu nem jamais imaginei que esse vídeo ia ser tão visto, esse vídeo do tapete de Jesus. Isso não passou pela minha cabeça em sentido nenhum. Até porque eu estava numa fase bem difícil, saindo de um deserto, onde eu não queria aparecer nas redes sociais. Para vocês terem uma ideia, eu tenho outra conta que acho que tem quase, não lembro agora, porque quase não entra nessa outra conta, mas tem quase 2.000 seguidores lá. E eu tinha apagado todos os meus vídeos da outra conta e tinha excluído tudo para não aparecer mais, né? Pelo deserto que eu tinha passado, pelo deserto que eu tinha atravessado. E eu fiquei com uma sobrecarga muito grande emocionalmente falando. E engordei muito também, né? Nesse período. E outro motivo também de eu não querer aparecer. Eu não queria aparecer nas redes sociais também. Mas eu fiz aquele vídeo, sabe? Eu acordei um dia aqui nessa casa. E eu senti assim no meu coração de eu fazer esse vídeo. Só que tudo que eu fazia era procurando ser perfeita. Eu jamais ia fazer um vídeo de qualquer forma. Mas esse dia não. Nesse dia eu acordei, eu só amarrei meu cabelo. E nem pintei o cabelo, não me maquiei, não fiz nada. E eu só amarrei o cabelo e fiz o vídeo. E o vídeo já foi aí, já teve mais de 50 mil visualizações, né? Para a glória do Senhor Jesus. Então Jesus é muito maravilhoso. Muito maravilhoso. E eu entendi que do jeito que eu sou, do jeito que eu estou, eu devo adorar o Senhor Jesus. E eu preciso ser um canal dele. Seja através das redes sociais, seja através do que for. Mas eu preciso proclamar o nome de Jesus. Então, é através desse projeto, que teve aí mais de 50 mil visualizações, onde o nome do Senhor Jesus é exaltado. Onde as pessoas aí estão escutando
que eu fiz um tapete para Jesus e estão querendo também fazer algo para Jesus. Então, louvo ao Senhor por isso. Jesus é muito maravilhoso. E aí eu queria que vocês entendessem todo esse contexto dessa história antes de eu começar a concluir, né? Então, hoje nós vamos concluir aqui esse tapete. Eu não sei se vai dar tempo concluir todo, porque o meu celular tá com 35% de bateria, vai já descarregar. Deixa eu enxugar as lágrimas aqui, né? Porque quando você fala de Jesus, você sente a presença de Deus. Mas eu vou fazer até onde a bateria do meu celular permitir e depois eu coloco para carregar e volto de novo na live. Então você que tá aí comigo, vem conferir aí e concluindo esse projeto, tá bom? Vou colocar aqui um louvorzinho pra gente ouvir. Filha, eu vou curar. Bom dia, Maria Lúcia. Bom dia. Bom dia, ótimo domingo pra você também, Áquila. Você é de onde? Eu sou de Fortaleza, Ceará, Maria Lúcia. Sejam todos bem-vindos. Filho, eu vou curar você. Que Deus abençoe você nesse domingo, que haja paz no teu lar, que haja abundância, prosperidade. Do Paraná. Ah, que bom. Nunca fui no Paraná. Deve ser lindo o Paraná, não é? Aqui tá chovendo. Ah, aqui tá sol quente. Eu tô suando, olha. Ceará é assim. Só chove na época certa mesmo e pronto. Aqui tá solzão quente. Ai, aí é bom, né? Qualquer dia eu bato aí no Paraná, viu? Hoje eu vou curar você. Filha, eu vou curar você. Que Deus te abençoe nessa manhã de domingo. Seja alcançado pela bênção de Deus. Oh, sim. Obrigado por curtir a live, gente. Vocês que estão curtindo a live aí. Deus abençoe. E hoje eu vou curar você. Filha, eu vou curar você. E aí vamos lá nesse projeto, concluindo aqui o tapete de Jesus. Tô fazendo agora um biquinho aqui. Depois eu tô pensando em fazer outra aqui em cima desse aqui. Se tiver aqui crocheteiros que faz tapete, vocês podem me dar uma opinião. Eu fiz esse biquinho aqui, ó, no final, né? Aí eu queria colocar outro aqui, mas não sei como. Não sei que biquinho eu coloco aqui. É fio de malha. É fio de malha. Porque eu era iniciante, né? Eu sou iniciante ainda. E eu não sabia, assim, que fio eu podia usar. Aí o que eu tinha era o fio de malha. Agora que eu tô aprendendo a usar barbante. Eu tô aprendendo agora. Aí, não sei qual o ponto ficaria legal aqui em cima, depois desse. O que vocês acham aí? Gente, eu tinha postado um vídeo. Que eu tava com a caixa de projetos para concluir, né? Mas graças a Deus, essa semana eu tirei todos os projetos que tava para concluir, para terminar, sabe? Porque eu quero ficar livre sem nenhum projeto
pela metade. Você achou mais fácil nesse fio? Não, é porque eu tava falando no início da live, sabe, Aquila? É porque era o que eu tinha, esse fio, né? E eu era iniciante, eu não sabia como fazer. Antes de pegar em fio de malha, o que eu tinha feito era tapete de sacos, sacolas de supermercado, sacolas de lixo. Aí eu não sabia assim. E eu tinha esse fio branquinho, né? E aí eu decidi fazer. Eu não tinha assim contato. Na verdade, sabe o que é, Aquila? É porque eu não tinha assim essa visão de mundo assim do crochê, sabe? Agora que eu tô tendo essa visão de mundo assim do crochê, que existe barbante, que existe outros fios, entendeu? Agora que eu tava assim, aprendendo, né? Tipo, você não tem muita noção quando você começa, né? Você vai experimentando o que tá ali disponível pra você, que vai aparecendo. Aqui tem um nozinho aqui, que o fio entrou por dentro. Vou colocar o fio por dentro aqui. Aí por isso que eu comecei nesse fio. Aí, será que tem algum bico que dá pra fazer aqui nesse... Se tem algum biquinho que dá pra fazer em cima desse sendo fio de malha? Entendi, mas tem nada não. Tem meninas que acham fácil a pega do fio. Mas assim, hoje, né, eu vejo assim que existem fios que são próprios para tapete, né? Eu acho que o barbante, né? Acho que o fio de malha, o tapete ficou muito pesado, né? E gasta muito fio. Sendo fio de malha, gasta muito. Esse aqui eu já tô no terceiro, acho que eu tô no terceiro rolinho desse. Esse deve ficar lindo, um grandão nesse fio. É, grande. Aí eu queria fazer outro biquinho aqui em cima, que ficasse assim, diferente, bonito. Um, dois, três, quatro, falta um. Mas hoje vai concluir. Aí, gente, eu tô concluindo todos os meus projetos, porque assim, organização mental também, né? Quando você tem tudo organizado, até você fica mais organizado mentalmente falando. E eu tô querendo começar outro projeto. Então eu não vou conseguir começar outro projeto se eu tiver a caixa cheia de projetos ali pra fazer. Aí eu tirei tudo de uma caixa, eu tinha uma caixa de coisa pra terminar. Tirei tudo, terminei quase tudo. O que falta? Esse tapete, que hoje é a minha prioridade. E falta só uma saia ali que eu comecei, uma saída de praia, que eu inventei de fazer aquele ponto, não sei o nome do ponto, mas não tem aquele ponto que é só correntinhas assim, aí você vai só com correntinhas assim, eu não sei o nome do ponto, tipo uma redinha, né, achando que ia ser fácil, aquilo ali é tão chatinho de fazer, mas eu vou terminar. Aí falta uma blusinha assim, um topzinho pra minha filha, que eu comecei, já tô quase na metade, essa saída de praia que eu tô falando. Só isso. Só falta isso. E o tapete. Tenta o picô na última carreira. Talvez dê certo. O picô, às vezes eu tento dar certo. Às vezes eu tento não dá certo. Não sei por quê. Não sei se eu não sei fechar. Sobe 3 correntinhas, Aí depois volta. Aí às vezes eu não sei fazer. Mas eu vou pesquisar. Vou ver. Bem direitinho. É uma ótima ideia, viu? Se eu conseguir desenrolar aqui, vai dar certo. Aí sabe por que eu quero concluir tudo? Pra ficar sem nada, né? Sem nada pra me fazer. Porque, olha, tá vendo essa estrutura aqui atrás? É aquelas estruturas de caixa de som. Mas já tem uns aramezinhos aqui, ó. Meu filho colocou. Vocês já podem adivinhar o que eu vou fazer. Depois que eu terminar aqui. Depois que eu terminar todos os projetos.
externar tudo, né? Gente, obrigado por estar aqui comigo, tá? Vocês que estão aqui são todas princesas, príncipes. Eu acho que só esse fio aqui vai terminar, eu acho. Não vai nem precisar outro. Obrigada por me seguir, Mara. Às vezes eu consigo ver quem me seguiu, às vezes não consigo. Áquila, você é um amorzinho, tá bom? 1, 2, 3, 4. Esse ponto picou, que chama picou, não sei. Esse ponto, a gente fecha ele onde, hein? Sobre 3 correntinhas, aí volta pra fechar. É tudo, é nisso que eu acho que eu erro. 1, 2, 3, 4, 5. Eu já tô quase concluindo aqui. E vou fazer esse pontinho aí que a Áquila me falou. Áquila é um nome tão bonito, né? É bíblico, Áquila. Eu lembro que é bíblico. Bom dia, bom dia. Que Deus abençoe vocês essa manhã de domingo. Você que está na live, Jesus está entrando na sua casa agora, te abençoando. Vai haver bênção dentro do teu lar. Eu acho que no fio de malha pode ser 2 correntinhas. Ah, sobe 2. Eu só não sei como que... Desculpa, só não sei como que fecha no final. Porque eu fico em dúvida. Tem uma mulher que disse que não é pra fechar antes, né? Depois. Não sei. Faz um ponto baixo, sobe 2 correntinhas, é? Amiga, lá no meu perfil tem como você como faz, mas coloca só 2. Ah, tá certo. E meu celular não vai, acho que não vai, a bateria vai já acabar. Eu vou ter que fazer a live de 2 partes. Aí eu vou no teu perfil. Você ensina crochê? Bom dia, princesas do Senhor. Vocês são princesas do Senhor, são lindas. Que Deus abençoe vocês nessa manhã. Obrigada, gente, por estar presente. Obrigada, Áquila, por me seguir. Aí, assim, eu tô fazendo vários passo a passo. Ai, que bom. Eu amo quem ensina crochê. Eu amo quem ensina crochê, gente. A gente não pode deixar a nossa arte morrer, né? Tem que ensinar e usar as redes sociais aí pra isso. Eu sou iniciante, Áquila, mas eu já ensino, porque eu vi uma mulher criticando, né? A mulher criticando, você... Não comigo, mas ela criticando. Esse povo que é iniciante quer ensinar a fazer crochê. Gente, pelo amor de Deus, se a pessoa que já é profissional no crochê não quer ensinar, no caso dela, né? Tem muitas que ensinam. Aí eu vou ensinar. Se eu sei fazer só ponto alto, eu vou ensinar só ponto alto. Se eu sei fazer ponto alto, eu vou ensinar, gente. Ora, mas o que tem? Se eu sou iniciante. Pelo menos eu sou iniciante e tenho boa vontade. E quem é profissional aí só fazer tudo, não ensina nada. Bom dia, Eliane. Obrigada. Eu também amo você, Áquila. Você é muito fofinha. Eu estou usando fio de malha, Eliane. Fio de malha. Sim, vários passo a passo. Legal. Legal. Gosto de quem ensina. Gosto de ensinar também. Aí, se eu sou iniciante,
Se eu sou iniciante, eu estou ensinando o que eu já sei hoje. Quando eu souber muito, assim, for profissional, eu continuo. Eu só não tenho aquele pensamento, assim, de vender, sabe? Não tenho. Porque eu quero mesmo, assim... Posso vender outras coisas, outros produtos, mas... não... Ou tipo assim, você faz, assim, uma peça que ninguém fez... E você quer vender aquele tutorial ali exato... Tudo bem, né? Tudo bem. Mas, tipo assim... Coisas básicas não, gente, né? Não gosto muito disso. Porque hoje em dia, tudo na internet as pessoas querem vender, pelo amor de Deus. Amiga, não liga para as críticas, só vai. É assim. Vamos que vamos, né? Juntas de mão dadas. Gente, outra coisa também, viu? Que eu vi a mulher criticando as crocheteiras. Porque crocheteira não ajuda ninguém. Gente, isso é mentira. Eu tenho um monte de crocheteira aqui que me apoia. Um monte de crocheteira mesmo que me apoia. Agora sim, depende, né, da energia da pessoa. Às vezes a pessoa tem energia ruim, aí só atrai gente que despreza ela, que abandona ela. Às vezes a pessoa tem a dor do abandono, da rejeição, né? Aí só atrai pessoas que vão rejeitar. Mas eu, graças a Deus, todas as crocheteiras que sempre entram no meu perfil, elas me ajudam. Talvez seu jeitinho de fazer vai ajudar outras pessoas. Pois é, porque cada pessoa se identifica, né? Por exemplo, tem pessoas que gostam de quem fala mais acelerado. Tem pessoas que já não se identificam, já se identifica com quem fala mais calminho, né? Aí cada um tem um jeito. Então, assim, tem gosto pra tudo. Tem gosto pra tudo. A pessoa vai se identificando ali. Mas aí muita gente gosta de ficar aqui porque assistindo, porque eu falo muito do amor de Deus, né? E eu não só falo, acho que eu procuro que as minhas atitudes sejam voltadas para o amor de Deus, para distribuir o amor das pessoas. Obrigada por ativar o ritmo, obrigada, Dáquila. Então, assim, sabe o que eu vejo, gente? Eu vejo que o mundo já tá tão assim, pessoas brigando, vai no trânsito, as pessoas estão brigando e buzinando, e você chega numa clínica e a pessoa tá lá ignorante. É tanta gente assim, pra espalhar desamor, né, que eu prefiro assim ser um canal de amor, sabe? Eu prefiro chegar aqui e dizer assim para as mulheres que estão entrando na live, obrigada pela rosa, princesa. E dizer para as mulheres que estão na live, você é uma princesa, você é linda. Porque, gente, já tem tanta gente para criticar, né? E aí eu prefiro tratar bem as pessoas. E isso de coração, gente, porque assim, é a coisa que tá na minha essência, gente. Quando eu tava lá arrasada, eu fui para uma igreja e chegou uma mulher, me abraçou e a mulher disse assim, você é princesa do Senhor. Pelo amor de Deus, isso aí foi tudo na minha vida. Desde então, eu digo assim, pois eu vou distribuir esse amor que eu recebi. Leia Jane enviou a rosa. Obrigada pela rosa, princesa. Obrigada por me seguir. Então, assim, quando você chegar aqui no meu perfil, na minha live, eu vou te chamar de princesa, sim. E isso não é para ganhar seguidor, não é nada disso, gente. Isso é um elogio sincero, porque você precisa ouvir isso. Você precisa ouvir isso. Porque, assim, tem gente que tá com autoestima lá embaixo, tá se sentindo feia. Não existe ninguém feia. A obra do Criador é linda, a obra do Criador é perfeita. Eu não queria aparecer nas redes sociais porque tô acima do peso, os braços estão largos, não sei o quê. Mesmo assim, gente, o Senhor tá me ensinando isso. Que eu sou princesa, que eu sou linda, que eu sou amada dele. Então, ele é meu pai, ele me ama, ele me abraça, ele cuida de mim. Então, ele te ama, ele te abraça, ele cuida de você. E você é princesa do Senhor. Ele é o nosso pai, ele é o rei. Como que pode eu não ter tomado posse da minha identidade de princesa? Então, assim, você tem que tomar posse da sua identidade. Ative a partir de hoje a tua real identidade, Ative a partir de hoje a tua real identidade. Você é filho de um rei. E quem é filho de um rei é princesa, sim. Então, entrou no meu perfil, eu vou te chamar de princesa, sim. Porque você é filho do rei e você precisa ouvir isso. Porque isso vai mudar a tua vida, isso vai mudar a tua expectativa. Isso vai fazer você acordar para você enxergar quem você verdadeiramente é. Que é uma linda, uma princesa.
Somos escolhidas desde o ventre da nossa mãe. Muito bem. Nós somos escolhidas desde o ventre. E lindas. Escolhidas e lindas. E linda, gente. Todo mundo é lindo. Todo mundo tem todo mundo tem uma beleza. Deixa eu... beleza particular, né? Que nem diz a Bíblia, você é minha propriedade peculiar, né? Todo mundo tem uma beleza aí particular sua. E é assim. E é assim que a banda toca que você é princesa do Senhor. E se entrar um homem na minha live, eu vou dizer, você é um príncipe do Senhor. E é assim, desse jeito. Jesus é muito bom. Muito bom, né, gente? Aí eu tô quase terminando. Acho que falta só esse pedacinho aqui, ó, pra terminar de fazer esse biquinho. E o celular vai aguentar fazer um pouco mais ainda. Só não sei porque ele ficou escuro de repente. Rafaela, obrigada por publicar o vídeo. Obrigada por vocês que estão me seguindo. Que Deus abençoe. Que Deus possa recompensar vocês. E o importante é vocês me seguir, porque aí vocês vão estar me ajudando aí a propagar o nome de Jesus, a levar para as mulheres expectativas de vida melhor, levar para as mulheres essa arte maravilhosa que é o crochê. E eu já ensino aqui algumas coisas no meu perfil, apesar de ser iniciante, né? Bom dia, Eunice. Eunice, você é uma princesa. Obrigada por curtir a live. Beijão, que Deus te abençoe. Obrigada, Áquila. Beijão, Áquila. E aí, assim... Aí tá a Áquila aqui também, ela faz tutorial, coloca lá, ensina as pessoas. Tem que ensinar, tem que distribuir. Tem que distribuir. Sabe que aquilo que a gente... Oi, Joana! Feliz Dia das Crianças, princesa! Aquilo que a gente dá, gente, volta pra gente multiplicado. Então ensine as pessoas que vai voltar como forma de bênção ali. Obrigada por curtir a live. A Joana chegou, minha princesinha. O nome da sua mãe é Eunice, é, Joana? Ela me seguiu, mandou mensagem. Eu cheguei tão cansada ontem, mas mesmo assim eu consegui responder. Um ensinamento e transmitir amor também, verdade, viu? E o mundo tá precisando de amor, viu? O mundo tá precisando muito de amor. Manda um beijo pra Eunice, tá? Beijão pra ela. O mundo tá precisando muito de amor. Gente, olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quer ver como que o que a gente faz pelo outro volta pra gente multiplicado? Vou falar pra vocês uma história. Houve uma época que eu dirigi uma igreja, né? Com meu ex-esposo. E eu tinha um projeto nessa igreja chamado Projeto Maná. Eu criei esse projeto. Esse projeto era para doar cestas básicas. E todo mês eu tirava ali do salário o dinheiro e eu comprava 10 cestas básicas. 3K, que bom. Obrigada por curtir a live, gente. E eu comprava 10 cestas básicas todo mês. E aí eu cadastrei as pessoas lá da igreja, que era carente e tal, para receber. 1, 2, 3, 4. Para receber essas... Isa, obrigada pela rosa, princesa. Eu cadastrei as pessoas para receber essas cestas. Então, todos... Travou um pouquinho a internet. Bora curtir, dedinho na tela, gente. Tap, tap na telinha, tap, tap na telinha. Quem curtir essa live,
vai ficar mais linda. Vamos lá. Então, gente, eu fazia... entregava essas 10 cestas básicas. Todos os meses. Para as pessoas já sabia. Todo mês a pessoa ia lá receber. Aí o que é que acontece? Eu tirava essas 10 cestas do meu salário. Do meu salário eu comprava essas 10 cestas básicas. O que é que aconteceu? Tempos depois, quando eu fiquei só, né? Quando eu fiquei só, eu passei uma dificuldade. Porque separação traz muito prejuízo, né? Em todas as áreas e financeiramente também. E aí eu passei uma necessidade, um momento de necessidade, assim, de precisar de ajuda, precisar de alimento. E a minha filha tinha pegado um restinho de massa de trigo, pegou para fazer uns, que se chama de buruaquinha, né? Aqui no Ceará chama de buruaca. Acho que em outros lugares não, acho que se chama de panqueca, só que é doce, né? Não é salgada. E aí o que é que acontece? A minha filha fazendo, a maior fazendo esses bolinhos, essas buruaquinhas, e a outra pegou um pedacinho. Pegou um pedacinho para fazer uma massinha de modelar. Massa de trigo, né? Ela fica amassando e virou uma massinha, como se fosse uma massinha de modelar. Bom dia, eu não consigo ver o nome, eu sei que é Vieira 525 final. Josimaria. E aí a minha filha disse assim, eu queria tanto uma massinha de modelar, mamãe. E a gente tava fazendo a última farinha para poder comer. Para poder comer. Gente, uma mulher que eu nunca conhecia ela, não era da igreja dela. Eu fui visitar uma igreja, né? Fui visitar a igreja dela na primeira vez. E aí ela viu a gente e disse assim, você... Aí ela falou assim, você é a mãe deles? Que eu tenho 4 filhos, né? Sou a mãe deles. Aí eu contei pra ela o que tinha acabado de acontecer, né, e tal. Aí ela falou assim, olha, você tá precisando de alguma coisa? E eu não queria dizer, né? Aí eu, não, tá tudo bem. Ela disse assim, tá precisando, né? Aí eu confirmei com ela. Ela, pois eu vou levar umas coisas pra você. Gente, até a massinha de modelar que a menina queria, a mulher colocou dentro das compras, sem ela nem saber. Gente, foi tanta coisa, que aí eu pensando assim, né? Como volta pra gente aquilo que a gente dá pras pessoas, né? E eu fiz lá atrás, quando eu tinha condição. Obrigada, clã, obrigada. Incrível, você é incrível. Deus cuida. E olha aí pra você ver como é a história, olha. O que eu fiz lá atrás, quando eu tinha condições, que era doar cesta básica para as pessoas que estavam necessitando, quando eu não tive condição, Deus mandou. 4K, gente, obrigada. Continua curtindo, tá? E o que você fizer, volta pra você multiplicado, sabe? Isso quando você faz de coração, quando você faz... Outra coisa, gente, que eu quero dizer pra vocês que estão aqui. Eu vou fazer pra fulano. Pode ser que a fulano vai me recompensar. Não é assim, não funciona assim. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Quando vocês forem fazer uma generosidade, uma bondade, você não pode fazer como se fosse para aquela pessoa. Não, você não pode fazer isso, tá? Por quê? Porque se você fizer assim, você não vai receber a recompensa de Deus. Você está fazendo para aquela pessoa. A Bíblia diz que tudo que a gente fizer é fazer como se fosse para o Senhor. Então vai dar uma ajuda a alguém e diz assim, Senhor... Maria José, acredita também, é desse jeito, Maria José, que Deus faz, viu? Aquilo que você planta, você vai colher, vai voltar pra ti o bem que você plantou, viu, Maria José? Eu profetizo na tua vida hoje. Então, o que é que acontece, gente? Acontece que quando você fizer uma coisa, vai dar uma ajuda, não dá uma ajuda, eu vou ajudar a Maria. Você pega a sua ajuda lá, Jesus, isso aqui não é pra ela, é pra ti, Jesus, eu tô dando pra ti. Porque quando você faz isso, você não vai esperar, obrigada pela rosa. Aquila. Quando você fizer isso, você não vai fazer, Aquila, pra aquela pessoa. Porque quando a gente faz pra pessoa, a gente quer recompensa. A gente quer que a pessoa recompense a gente. Mas você vai fazer para o Senhor. Quando você faz para o Senhor,
O Senhor, ele é recompensador. A Bíblia diz que Deus é galardoador. Então, se você fizer para Deus, meu filho, o galardão é muito maior. Muito maior. Uma certa vez eu cuidei de uma mulher no hospital que eu não conhecia essa mulher. Mas eu senti que eu tinha que cuidar dela. Eu cheguei no hospital, as filhas dela eram da polícia militar, não podia ficar com ela. Eu não conhecia essa mulher. Só ouvi falar a história dela. Fui ficar com ela no hospital. Os 2 dias que ela ficou, eu fiquei com ela acompanhando. Quando foi no último dia, né, o segundo dia, era o 3º dia, a filha dela vinha. Aí ela falou assim, olha, a minha filha vai vir, e eu pedi pra minha filha trazer alguma coisa pra mim te recompensar, um presente, alguma coisa. Eu saí escondido pra não receber, porque eu disse assim, Jesus, eu não quero a recompensa dela, Senhor. O que eu fiz pra essa mulher, eu quero a recompensa de ti, porque eu fiz pra ti. Ah, minha filha, a recompensa de Jesus são muito melhor, viu? Muito melhor mesmo. Os meninos chegaram. E agora eu vou ter que abrir o portão. Abre o portão com a chave do carro. Vamos ver se ele vai abrir. Então, Deus, ele é recompensador. É assim que o Senhor faz. Desse jeitinho que o Senhor faz. Gente, eu vou ter que abrir o portão. E o meu celular, a bateria tá acabando. A conversa tá tão boa. O que é que eu vou fazer? Tô indo. Eu vou... Como falta fazer... Ele faz isso. Enquanto eu não abrir. Como eu vou ter que botar o celular para carregar, tá 14%, eu vou colocar para carregar e eu vou voltar, vou marcar aqui com vocês. São 10h57. Eu tô abrindo! Eu vou voltar às 3 horas da tarde, tá? Então, encontro marcado 3 horas da tarde, a gente volta para concluir o tapete e continuar falando de Jesus, tá? Maria José, me segue, se não me segue ainda, tá? Para não perder a live 3 horas da tarde, tá bom? A recompensa do Senhor é muito melhor. Muito bem, gente. Tchau, tchau. Até mais tarde. Eu volto com vocês. Vou abrir agora, princesa. Um beijo. Que Deus abençoe vocês. Encontro marcado hoje, 3 horas da tarde. Vamos terminar esse tapete, tá certo? Tá bom? Tia, eu vou ter que sair. Ah, tá certo. Deus abençoe, Aquila. Beijo, princesa. Tchau, gente.